Nós lemos um texto bíblico em João capítulo 17 que é um dos textos mais bonitos que eu penso que existe em todas as Escrituras. Nós não fomos muito dinâmicos ao lê-lo, deve ser do frio, de facto, não é? Mas eu quero convidar-vos a ler outra vez este texto em João capítulo 17, ou pelo menos que nós coloquemos os nossos olhos durante um tempo sobre este capítulo. Esta é uma oração que o Senhor Jesus fez e ela de facto expressa muito daquilo que é a própria pessoa de Jesus e o seu próprio ministério, e nós vamos usar uma parte deste texto para consideração esta manhã. Iniciámos este ano há apenas 3 domingos, não foi? Não sei se já perceberam, ou já se esqueceram, não? Ou já se esqueceram que o ano novo foi agora há pouco tempo? Não parece? Não? Então, nós no início do ano normalmente temos sempre aquela tendência de fazer grandes planos, não é? E eu sei que todos nós temos essa tendência. Não sei se fez algum plano novo para este ano. Provavelmente devido ao facto de que tudo está tão inseguro, às vezes temos tendência a deixar os nossos planos no ar, não é? Eu espero que todos nós tenhamos mantido essa dinâmica de pensar em coisas novas e de fazer coisas novas no ano novo que vem, porque Deus está acima de tudo e, portanto, nós não temos que ficar restritos àquilo que é a circunstância à nossa volta. Então vamos animar-nos, e por isso nós temos diante de nós este desafio que está colocado a cada um. Claro que os membros desta igreja não são obrigados a adotar este lema, mas é uma palavra de encorajamento e eu gostava que nós o lêssemos em conjunto, pode ser? Vamos ler o que está lá. Que outro não faça, Jesus, o que tu deverias ter feito. E eu espero que este seja um grande desafio para nós ao longo deste ano. Porquê? Porque nós recorda-nos daquilo que aconteceu há uns domingos atrás, quando nós baseámos a pregação em Lucas capítulo 4, 46 a 47, ou Lucas capítulo 7, nós percebemos ali que de facto, e voltando um pouco atrás para nos situarmos, em casa de Simão, Simão foi simpático a convidar Jesus para uma refeição, mas ele não seguiu aquilo que era, no mínimo, habitual fazer-se aos convidados. Mas Jesus não deixou de ser honrado, apareceu alguém em cena que não fazia parte da cena e, de facto, honrou Jesus. E o que emana daquele texto é esta frase que aqui está, que fez com que suscitasse dentro do nosso coração este desejo de nós não deixarmos que outros façam a Jesus o que nós deveríamos de fazer. E é com base neste texto que eu quero olhar para os próximos 2 domingos, antes do nosso aniversário, e considerar à volta deste tema aquilo que eu penso que o Senhor nos incita a fazer, e quero desafiar cada um de nós a estarmos juntos nestes desafios. Olhando para João capítulo 17, nós encontramos este texto que diz que Jesus, tendo falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o teu Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 4 diz: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Uma das coisas que, na verdade, se percebe é que uma das coisas que é exigido de nós enquanto discípulos de Cristo é que nós tenhamos um sentido de missão semelhante ao de Jesus. O que nós encontramos neste texto é algo que nos remete para aquilo que deve ser o nosso desejo de imitarmos Jesus no que diz respeito à missão de cada um de nós enquanto está nesta terra. Uma missão, nós sabemos que é uma incumbência. A missão é o ato de incumbir. A missão tem a ver com aquilo que nos é pedido que façamos por ordem de outrem ou por ordem de alguém, neste caso por ordem do Senhor Jesus Cristo. John Stott disse a certa altura que a missão diz respeito ao seu povo redimido e o que Deus manda que o seu povo faça no mundo.
De facto, cada vez mais, olhando para as circunstâncias à nossa volta, nós percebemos que a vida parece que tem cada vez mais expressão. Apesar de nós vermos o que é que acontece no final da vida de tanta gente, ainda as notícias acabaram de chegar ontem mesmo, quando há pessoas que esperam para ser sepultadas, há pessoas que esperam para ser cremadas. Enfim, chegamos a uma época da nossa história em que parece que o final da nossa vida perde cada vez mais expressão do ponto de vista daquilo que, na verdade, deve ser as honras que o corpo deve ter. Mas a verdade é que isso me traz a mim uma grande verdade, que é a verdade que a vida deve ter cada vez mais expressão, cada vez mais significado. Quando nós olhamos para aquilo que é o movimento das coisas que estão à nossa volta, a insegurança que nós sentimos e que as pessoas sentem relativamente àquilo que são os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos, nós devemos perceber que Deus nos chama a atenção para aquilo que deve ser o valor da própria vida, o valor dos nossos dias. A maneira como nós devemos gerir os nossos dias de tal forma, já a palavra de Deus diz, que nós devemos de valorizar não só os dias, o tempo, como também as pessoas que connosco estão. Amanhã não sabemos se as pessoas que nós contamos que estejam connosco, elas estarão cá. E, meus irmãos, isto não é um sentimento de alarme, é um sentimento de realidade. Nós devemos ser chamados para pôr os pés naquilo que é o fundamento da palavra de Deus, para entendermos que a vida, aos olhos de Deus, é um excelente dom. A vida é expressiva e ela deve ser expressiva na maneira como cada um de nós a vive. Por isso, quando olhamos para este texto aqui, nós percebemos que cada um de nós está nesta terra por mais o tempo que Deus quiser, mas nós, até ao fim do nosso tempo, estamos carregados de um sentido de missão. Jesus esteve. E é natural que nós, também, enquanto discípulos seus, desejando imitá-lo, sintamos este sentido de missão que deve estar presente dentro de cada um de nós e deve acompanhar as nossas próprias vidas. Deus é um Deus de missão. É verdade que foi Ele quem mandou profetas, foi Ele quem mandou o seu Filho, foi Ele que realmente mandou o seu Espírito. Deus é um Deus que tem dinâmica na maneira como atua nas nossas próprias vidas. Ele traz a este mundo toda a dinâmica do seu próprio ser, a dinâmica do seu próprio fazer. Ele é um Deus que faz o que faz porque Ele é o que é. É um Deus todo compassivo, um Deus todo cheio de amor e por isso as suas próprias atos, as suas expressões refletem esse Deus que Ele é. A sua obra é o resultado da sua pessoa e também isto deve ser visto dentro das nossas próprias vidas. Nós, enquanto pessoas transformadas por Jesus, devemos também manifestar perante o mundo aquilo que é o extrato do nosso próprio ser. Um ser transformado, um ser mudado, um ser que já não é igual como era, um ser que na verdade está redimido e por isso a obra do discípulo de Cristo deve ser uma obra que traz redenção ao mundo, redenção para as pessoas que estão à nossa volta. E por isso o texto que nós temos, que nos remete para esta ideia que John Stott tanto defende, a ideia de que existe um povo redimido que tem uma palavra a dizer ao mundo. Nós, enquanto pessoas que pertencemos à Igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto corpo conjunto, temos uma palavra para dizer mesmo no meio das crises. Mesmo quando o ambiente à nossa volta parece difícil. Essa é uma boa razão para os cristãos se mostrarem estáveis. Para os cristãos dizerem ao mundo que, afinal de contas, existe uma missão que parte de nós porque partiu de Jesus. Uma missão que nos foi entregue. E por isso, quando olhamos para o texto, uma primeira coisa que nós vemos em João capítulo 17, verso 4, é que o Senhor Jesus diz: eu glorifiquei-te na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. De facto, existe da parte de cada um de nós a necessidade de nós entendermos que há uma obra que deve ser feita no mundo a partir de cada um de nós. Há uma obra que tem que ser realizada no contexto onde nós estamos, no raio onde nós estamos, até onde nós podemos alcançar. De facto, existe um sentido de missão em cada um de nós, em cada vida. A segunda coisa que o texto diz tem a ver com o verso 18. E o verso 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. De facto, o verso 18 remete-nos para a ideia de que nós somos pessoas
que temos um sentido de missão e fomos enviados a algum espaço, enviados a alguma coisa, enviados com um propósito. E por isso, não só a ideia do fazer, mas também a ideia do delegar. Isto é, Jesus delegou em nós uma missão. Jesus não só pede que nós consumamos aquilo que é a realização do propósito que Ele trouxe para a nossa vida, mas Ele pede que nós, de facto, mostremos ao mundo, enviemos ao mundo aquilo que, na verdade, é o que Ele próprio nos ensinou. A terceira ideia que está aqui tem a ver com o verso 20. E o verso 20 diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram ou que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E esta é a terceira coisa. De facto, nós devemos multiplicar-nos. Nós somos pessoas a quem Jesus resgatou para nós podermos ser modelo para outros. E por isso tem a ver com a ideia de reproduzir. Vamos parar aqui para analisar aquilo que na verdade deve ser a responsabilidade de cada um de nós que quer de facto fazer a Jesus para que outros não façam. E esta primeira ideia é-nos dita através daquilo que é o ensino do Senhor Jesus Cristo. É exigido de cada um de nós um sentido de missão. O mesmo sentido de missão que nós encontramos em Jesus. E qual é o sentido de missão que encontramos em Jesus? Sabemos que Jesus não só fez, como Ele também delegou e Ele levou para que a sua missão se reproduzisse na vida de outros. E este texto aqui diz-nos que o Senhor Jesus consumou a obra, o texto diz-nos que o Senhor Jesus foi enviado ao mundo e enviou outros ao mundo, mas também essa missão não se limitou ao tempo e ao espaço que o Senhor Jesus habitou. Ele diz que também outros hão de facto vir como resultado da sua própria obra. Reparem, o que nos está a ser pedido enquanto pessoas que querem levar a sério este lema, pessoas que na verdade não ficam à espera que outros cheguem primeiro. E este tem sido de facto o problema de muitos cristãos. Às vezes ficamos à espera que efetivamente outros cheguem primeiro do que nós. Eu costumo dizer que muitos cristãos sofrem o síndrome do paralítico de Betesda. O paralítico de Betesda, o que é que aconteceu? Ele de facto não conseguia chegar às águas sem que alguém o levasse. E por isso quando ele chegava atrasado. E sabem que às vezes nós sofremos muito deste síndrome. É o síndrome de ficar à espera que o outro chegue primeiro ao trabalho. Que o outro faça primeiro. E isto é muito habitual em comunidades, onde normalmente ficamos à espera que o outro faça. Ora, o lema não é esse. O lema diz que nós devemos fazer a Jesus antes que os outros façam. Por isso, é verdade que cada um de nós precisa de entender que nós temos um sentido de missão pessoal que Jesus traz para a vida de cada um de nós. Ele colocou-nos numa comunidade, colocou-nos numa família, colocou-nos numa igreja, colocou-nos no lugar de trabalho, colocou-nos em muito outro sítio, mas cada um de nós desenvolve um sentido de missão próximo do de Jesus. Cada um de nós tem uma resposta a dar a Jesus. Cada um de nós tem uma resposta a dar a este mundo. Cada um de nós desenvolve e deve desenvolver um sentido de missão próximo do sentido de missão do Senhor Jesus, onde nós entendemos que nós temos que partir para a ação, nós temos que fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo também temos que delegar, ser capazes de delegar a outros para que toda essa obra conjunta se multiplique e na verdade haja reprodução. Tudo isto parece muito teórico, mas meus irmãos, deixem-me correr para a frente para perceber o seguinte, que se eu quero que outro não faça a Jesus o que tu deverias ter feito, tu tens que perceber que tu e eu, a nossa própria vida tem de estar revestida desta dinâmica do fazer, do delegar e do reproduzir. Porque foi isto que aconteceu em Jesus. Se nós queremos levar a sério o sentido de missão de cada um de nós, se nós temos que perceber que, afinal de contas, nós somos seres que, apesar de estarmos encaixados dentro de um grupo maior, de uma comunidade maior, nós temos uma missão ao qual nós temos que dar resposta a Jesus. Há uma pergunta que me incomoda muitas vezes. Ela não foi dita, obviamente, foi dita num contexto até bastante diferente daquele que nós habitualmente temos. Mas todos nós conhecemos aquela expressão, aquela pergunta que é: o que farei de Jesus chamado o Cristo? Pilatos estava numa situação complicada. Ele, na verdade, por um lado, parece-nos
que ele queria que Jesus fosse absolvido. Mas, por outro lado, ele era uma pessoa com muita dificuldade de lidar com a multidão, de lidar com a pressão. E sabem, afinal de contas, parece-me que todos nós podemos ser Pilatos em alguma altura, em que a pergunta vem diante de nós, perguntando o que nós temos que fazer de Jesus, e às vezes é a pressão, às vezes é o desinteresse, às vezes é muita outra coisa, que na verdade parece que não nos deixa dar a resposta certa. Mas quando existe um sentido de missão nas nossas vidas, nós sabemos para onde caminhar, nós sabemos o que fazer, nós sabemos para onde devemos ir. Então o que acontece muitas vezes é que parece que na vida de uma boa parte de alguns cristãos não existe este sentido de missão que deve estar próximo do sentido de missão do Senhor Jesus Cristo. Isto não é um sentido de acusação, é um desafio para cada um de nós. Afinal de contas, eu pergunto, se nós, todos os dias, nós somos inquiridos para termos planos, para criarmos planos. É assim no trabalho, é assim na escola, é assim na família, todos nós trabalhamos com planos. Às vezes o chefe chega ao pé de nós e pede-nos que nós elaboremos um projeto para chegar a um determinado fim. Todos nós lidamos com planos hoje. Eu não sei se alguma vez você perguntou a si mesmo se seria bom fazer um plano pessoal para dar resposta àquilo que é o seu sentido de missão dentro da própria comunidade. Há uns anos atrás, apareceu numa comunidade onde nós estávamos um jovem, era um homem já com os seus 40 e poucos anos, e todos ficámos surpreendidos da maneira como ele chegou. E ele chegou à comunidade e mostrou-se muito entusiasmado. Rapidamente ele criou alguma ligação ao pastor e ele começou a mostrar interesse em envolver-se. De tal maneira, fomos passando algum tempo juntos, passado algum tempo ele estava a ser batizado, pediu o batismo e foi batizado. E ele fez uma coisa que nunca ninguém mais ao longo de 40 anos de ministério fez. Ele chegou um dia ao pé de mim com um papel e entregou-me um papel dizendo: olha, pastor, este é o meu plano para eu servir a comunidade. Eu fiquei surpreendido porque nunca ninguém, mesmo pessoas com muitos anos de experiência cristã, tínhamos um diácono connosco que tinha quase 50 anos de exercício diaconal e, na verdade, era a pessoa que me dava mais problemas dentro da comunidade. Este jovem chegou e, reparem, com pouca experiência cristã, ele percebeu que havia um sentido de missão na sua própria vida. Eu gostava muito que alguém chegasse ao pé de mim e dissesse: pastor, está aqui o meu plano para o meu envolvimento dentro da comunidade. Isto é sentido de missão. É quando nós percebemos que a minha vida não só é responsável a Jesus, mas é responsável à comunidade onde eu estou. Eu quero, de facto, que este lema se cumpra na minha vida. Que outro não faça a Jesus o que eu devia ter feito. E se todos nós nos mantivermos num plano de serviço, de ação, de sentido de responsabilidade, sentido de missão, eu estou certo que nós próprios vamos perceber que, afinal de contas, temos que dar uma resposta àquilo que é o meu próprio lugar dentro da própria comunidade. É interessante porque o texto que vem a seguir ajuda-nos numa segunda perspectiva. E qual é? Josué capítulo 25. Deem um salto comigo a Josué, por favor. Este é o segundo texto que eu quero analisar convosco esta manhã. Nós estamos num período histórico bastante importante. O povo de Israel está quase a tomar parte da terra prometida. E chegou aquele momento em que o próprio Josué está a entregar aos israelitas a porção da terra que lhes foi confiado. E, meus irmãos, todos nós conhecemos bem este texto. Se é verdade que, se eu quero ser uma pessoa que cumpre este lema, eu não só preciso e que se exija em mim um sentido de missão, um plano para servir o Senhor dentro da comunidade onde eu estou, como também é exigido de nós uma determinação semelhante a Josué. E reparem o que é que o texto diz. O texto está a dizer uma coisa muito interessante. Aqui no verso 15,
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam de além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitos de nós não sabem com quem servir. Muitos de nós estamos numa comunidade e não sabemos com quem servir. Muitos ainda não encontraram dentro da própria comunidade como é que podem desenvolver o seu sentido de missão com uma determinação apoiada nos outros. É interessante que Josué é muito claro. Ele sabe com quem ele deseja servir. E ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A segunda coisa que encontramos no versículo é que ele sabe a quem servir. Ele sabe que somente deve servir o Senhor. E a terceira coisa que o texto diz é como servir. Ele diz que é preciso deitar fora os deuses estranhos e inclinar o coração para Deus. É interessante, meus irmãos, porque uma das coisas que mais prejudica a prestação do cristão no lugar onde ele está é, de facto, ele não saber com quem servir, embora saiba a quem servir. Embora muitas vezes saiba a quem servir, mas não sabe como servir. E é interessante porque esta expressão que Josué usa quando ele diz claramente que devem deitar fora os deuses estranhos, o Senhor Jesus explicou mais tarde depois, quando ele disse que não se podia servir a dois senhores. De facto, o grande problema dos cristãos hoje é a sua dificuldade de lidar com vários senhores que aparecem nas nossas vidas. E se nós pudéssemos identificá-los, se calhar eles seriam muitos. De facto, uma das coisas mais importantes é que nós hoje, enquanto filhos de Deus, saibamos lidar bem com os deuses estranhos que aparecem na nossa vida. Sabem porquê? Porque eles ou nos captam a atenção e o nosso amor e a nossa atenção, ou então nós precisamos de rejeitá-los. E quando Josué disse isto ao povo, não era assim tão estranho como possivelmente é nos nossos dias. Quando nós dizemos que provavelmente teremos outros deuses diante de nós, às vezes nós não aceitamos essa verdade. Mas quando nós escrutinamos a nossa vida com sinceridade, nós vamos perceber que provavelmente a nossa grande dificuldade é que existem outros deuses a competir com Jesus. E por isso, muitas vezes se torna difícil. Quando nós chegamos ao trabalho, já outros o fizeram primeiro. Porquê? Porque Jesus não está no topo daquilo que é o nosso grande Senhor, o nosso Mestre. Se é verdade que nós precisamos de um sentido de missão igual a Jesus, é verdade que nós precisamos de imitar uma pessoa que teve pernas como nós, que viveu as mesmas dificuldades que nós, e ele sabia com quem servir, a quem servir e como servir. Às vezes é difícil quando nós estamos numa comunidade e não conseguimos encontrar parceiros para fazer as coisas connosco. É triste quando realmente nós às vezes não somos capazes de ver algo para fazer e parece que por causa de ser uma obra tão grande aos nossos olhos, nós não conseguimos encontrar parceiros para realizar essa obra. É triste porque se nós queremos levar por diante este lema de que outro não faça a Jesus o que eu devia fazer, então nesse caso nós precisamos de perceber qual é verdadeiramente o nosso estado na presença do nosso Deus. Há um sentido de missão na tua vida que é único. Entendes isso? Ninguém mais vai fazer o trabalho que tu devias fazer. É o que Deus espera de ti e de mim. É que cada um de nós faça um trabalho que, no fundo, reflete o amor que nós temos por Ele. O amor e a gratidão que nós encontramos em Jesus. Por isso, ninguém vai fazer o trabalho que eu próprio devo fazer. É um trabalho único. É alguma coisa que Deus pede de mim. E é isso que eu vou fazer. Eu espero não chegar atrasado a Jesus. Espero não chegar atrasado àquilo que é a sua obra, o desafio, às necessidades que existem à minha volta. Que outro não faça a Jesus o que tu deverias ter feito. Tu precisas de encontrar pessoas com quem servir, a quem servir e como servir. Só assim é que nós percebemos de uma forma clara
qual o nosso lugar dentro da própria comunidade. Eu não sei se vocês se lembram, mas existia uma laranjeira à entrada. Alguns irmãos chegaram depois, já não se lembram, mas alguns lembram-se. Havia uma laranjeira à entrada. Aquela laranjeira dava muita laranja. Eu estive no Alentejo durante muitos anos e não me lembro de ter visto uma laranjeira a dar tanta laranja quanto aquela ali à entrada. E eu acho que aquela laranjeira dava as boas-vindas a todas as pessoas que entravam na comunidade, sem dúvida nenhuma. Só que tinha um problema, é que realmente as laranjas não ficavam lá, caíam. E caíam com muita facilidade. E sabem uma coisa? Muitas vezes eu vinha ao sábado para apanhar as laranjas, para que no domingo o chão não estivesse cheio de laranjas. Mas houve um domingo que eu disse, eu não vou. Sabe o que aconteceu? Foi fácil perceber que os carros, quando entravam, pisavam as laranjas. Por que é que eu digo isto? Eu digo isto porque tem que haver um sentido de sensibilidade para com a obra de Deus se nós queremos realizá-la. Nós temos que ter as nossas antenas ligadas para a necessidade dos outros e para as necessidades da obra do Senhor. Senão, alguém vai chegar e faz a Jesus o que tu devias ter feito. Às vezes, aspectos simples que mostram a necessidade que nós temos de ter os nossos olhos abertos para aquilo que são as necessidades da obra do Senhor. É triste quando nós sabemos que há coisas para fazer e não nos prontificamos para fazê-la. Ficamos à espera que alguém faça. E a síndrome do paralítico de Betesda acontece de novo. De facto, chegar atrasado ao trabalho não é bom para ninguém. Chegar atrasado, entregar um trabalho atrasado, também não é louvável. Por isso, não deve ser louvável a nenhum cristão chegar atrasado àquilo que o Mestre lhe pede. É bom que nenhum de nós se deixe atrasar na vida cristã, porque é preciso encontrar este sentido de missão que Jesus passou para nós, que na verdade deve ser refletido na nossa própria vida. Se nós não queremos chegar atrasados a Jesus, é importante que nós percebamos que dentro da comunidade existe espaço para servir. E esse espaço tem que ser encontrado, porque cada um de nós é um ser individual a quem Jesus pede a resposta, a quem Jesus deu um sentido de missão. Então, era muito interessante se de facto ao longo deste ano nós pudéssemos olhar à nossa volta, identificar as necessidades da obra do Senhor no mundo que está à nossa volta. Hoje estamos a falar do mundo perdido. Estamos a falar de tudo aquilo que se passa para lá de nós. Era importante que tu próprio identificasses o que é que tu mesmo podes fazer, encontrares pessoas com quem podes servir e, ao mesmo tempo, estabelecer um plano que efetivamente traga benefícios à obra do Senhor. Talvez esta manhã tu possas pensar assim: o que é que eu posso fazer juntamente com outros para realizar uma obra específica dentro no mundo onde eu estou, onde Deus me colocou? Primeiro, é preciso perceber que há um sentido de missão ao qual tu tens que dar resposta. Esse sentido de missão não é meu, não é da comunidade, é Jesus que pede, é Jesus que dá, é Jesus que nos encoraja a isso. A resposta é para Ele. O serviço beneficia os outros, mas a resposta é Jesus. E por isso faz sentido que cada um de nós comece por fazer alguma coisa humilde para Jesus, que nos coloque no caminho do que desejas fazer por Jesus. De facto, uma das coisas que eu quero desafiar esta igreja a fazer, e eu próprio estarei disposto a acompanhar. Se quiseres, faz o que fez o outro. Chega ao pé do pastor da tua igreja com um plano acerca daquilo que tu podes fazer de acordo com o teu sentido de missão. Semelhante a Jesus. Um plano que, na verdade, faça com que tu chegues primeiro e não fiques em falta.
Pesado foste na balança e foste achado em falta. Esta foi uma frase que marcou a história de um rei que não estava a levar em conta aquilo que era a oportunidade que Deus lhe estava a dar. Eu não sei se cada um de nós que está aqui esta manhã, se formos pesados na balança de Deus, se nós somos achados em falta ou não. Cada um de nós sabe. Mas o encorajamento vem do Mestre, quando Ele nos pede que nós sejamos os seus discípulos. Por isso o desafio esta manhã é este: se nós queremos olhar para o mundo perdido e cumprir aquilo que efetivamente nos é pedido, que outro não faça a Jesus o que tu deverias fazer, tu precisas de olhar para ti mesmo, olhar para a tua própria condição, perguntar se o Deus a quem tu estás a servir é o Deus que compete com outros dentro de ti mesmo, se Ele é o único Deus verdadeiro a quem tu serves, ou existem outros deuses a distrair-te, outros deuses a competir com Jesus. Essa é a primeira coisa que nós temos que dar resposta. E eu estou certo que nenhuma outra pessoa, nenhum outro Deus, por mais alto que Ele seja, que nós fabricamos dentro de nós, pode morrer na cruz para salvar-nos da nossa condição eterna. Só Ele mesmo. Por isso, Jesus é a pessoa a quem eu e tu nos devemos dedicar em primeiro lugar. Jesus é a pessoa que, na verdade, nos traz para o dia de hoje, para o tempo onde estamos, o lugar onde estamos, as pessoas com quem estamos, e Ele espera que cada um de nós, em parceria com outros, faça a sua obra enquanto é dia. Enquanto é dia é enquanto há oportunidade. Por isso, é o desafio que Deus nos deixa esta manhã, através do exemplo de Jesus e através do exemplo de Josué. Escolham hoje a quem vocês querem servir. Porém, eu sei quem eu vou servir. Vou servir com a minha casa, com os meus. Vou servir o Deus que, na verdade, me dá a possessão da terra prometida. E a terra prometida aí está. Uma reflexão, meus irmãos. Se tu és tão bom no lugar de trabalho onde tu estás, se tu és tão bom a responder ao pedido do teu chefe, se tu és tão bom a executar os trabalhos lá em casa, se és tão bom a responder àquilo que são as solicitações do teu professor, por que é que não somos tão bons a responder aos pedidos que o Mestre nos faz? É uma pergunta que me incomoda e eu espero que incomode todos nós que estamos aqui esta manhã. Amém.